Olá pessoal, tudo bem? Só uma constatação, estamos no perfil do Instituto, né? Então. Ah, maravilha! Deixa eu, acho que tá. Não, tá sim. Tá. Estamos já? Tá. Ah, Sim. maravilha! E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um tema bem bacana na live, vamos falar um pouco sobre fome e saciedade. E vamos bater um papo bem legal com a doutora Fernanda e também com a doutora Vânia, Com a que tá doutora chegando Vânia, daqui a pouco. brincadeira. Né? Tinha que ter colocado um papelzinho, Vânia. Pois é, a Vânia tá chegando. Então, vamos esperar uns 5 minutos? Isso, daqui a alguns minutinhos a gente começa a falar. Enquanto isso, vamos esperar o pessoal Enquanto chegar. isso, você que já está na live, manda pergunta. manda perguntinha para nós. Nós só vamos cronometrar um pouquinho Lázaro o vai nosso responder tempo, todas. porque senão a gente vai estourar o tempo sem se despedir, né? A Vânia já deu uma olhada? Fez um Sim. check? Já tá vindo. Tá. Deixa eu ver se tá vindo pergunta aqui. Não tem as pessoas entrando agora. A gente deixou de lado e agora a gente tá tentando. Vai tentar ler. Olha aí, já tem gente falando com a gente. Ansiedade é maior que a fome. Boa noite. Tá, deixa eu ver se tem um. Mandem perguntas, coisas que vocês tenham lido. Até porque falou em fome. Porque a gente ouve muita coisa relacionada à fome, saciedade, e sempre o que a gente mais ouve é assim, vamos dar alguma coisa para dar saciedade. E às vezes não é dar alguma coisa para dar saciedade, que até a gente vai comentar. Às vezes a gente tem que arrumar outros eixos para a gente gerar essa saciedade. Isso mesmo, e às vezes esse processo de fome e saciedade é o desafio inicial de qualquer estratégia nutricional que as pessoas querem entrar. Às vezes a fome, esse jogo entre fome e saciedade fazem com que as pessoas desistam na primeira semana das estratégias. Exatamente. Então, isso que a gente vai meio que desmistificar hoje, né? Que eu ouço muito assim, tá com fome, toma água. Tudo bem, tomar água é muito legal, mas... E se eu tomar água e sentir fome daqui a 5 minutos? Qual é o meu próximo passo? Qual é o próximo passo? Da onde está vindo essa fome, né? Então, não é só dar coisas para tapar o buraquinho do estômago. Isso mesmo. Deixa eu ver, já tem quantas pessoas? Sim, as pessoas estão chegando. Acho que a gente já pode até começar para a gente ser pontual. Quando a doutora Vânia chegar, ela vai dando as contribuições dela. Tá, deixa eu entrar aqui, que eu não gosto de... A Fernanda tem uma colinha para nós. Eu aqui, sempre, né? eu sempre monto uma pauta. Isso daí é de costume. Porque quando você monta uma pauta, você vai dando sequência no assunto e não fica perdido e não deixa de falar nada. Mas basicamente a gente vai começar hoje falando então dos genes, porque os genes é o nosso código, né, que a gente tem no nosso organismo que pode ditar ter mais fome, ter menos fome, ter mais saciedade ou não. Então, aí essa parte... Sim. Você vai... Essa parte é comigo. É com você. Então, tem pessoas que naturalmente não têm uma fome psicológica. Existe um condicionamento genético que faz essa pessoa naturalmente ter mais fome. E aí existem sim vários genes associados com isso, mas esses genes eles também contribuem para um efeito que nós chamamos da famosa recompensa cerebral. Sim. Então, muitas vezes esse desequilíbrio de fome e saciedade acontece quando o paciente se encontra no processo de recompensa cerebral. Então, é aquele caso de alguém que come porque está feliz, come porque está triste. E estar nesse processo de fome e saciedade também afeta muito essa questão. Olha, a doutora Vânia chegou. Tá quase não. Já começamos a nossa live. Então, E aí, alguns genes acabam colaborando para esse aumento da sensação de fome ou de falsa fome. E aí, dentre eles, a gente pode elencar o FTO, que é o gene da obesidade. Ele está muito relacionado não só com
essa propensão para sensações de falsa fome, mas de também uma aumentar o volume do consumo alimentar e levar o paciente a escolher coisas mais... de ter ponto de saciedade. Sim, ele querer coisas mais fortes, isso mesmo. Então é o paciente que quer comer hambúrguer, que quer uma quer carne, alimentos com um paladar mais intenso. Isso, tanto que chega de um prato na tempero, mesa, tem que colocar coisa, tem que colocar azeite, ketchup, mostarda, pimenta. É um paciente que gosta de molho, de creme, de bacon, de gordura saturada. Então, mas dá para treinar paladar. Sim, isso é um bom Esse exemplo. Treinamento de paladar, ele é possível. Né? Tem também os clocks, que são genes do ciclo circadiano. Pessoas que têm alterações nesses genes naturalmente tendem a comer mais do que o normal. Porque a gente tem alteração de neurotransmissores. Isso mesmo. E aí faz com que ela, se ela vê o prato, ela já vai estar pensando no segundo. Ixi. E é nesse momento que nós precisamos ensinar esse paciente que existem mecanismos para que a gente possa combater essas sensações de falsa fome. Mas também tem a questão, né, quando mexe no ritmo circadiano, que a gente tem alteração de outros eixos hormonais, por exemplo, de insulina, e que podem propiciar o aumento da fome. Também. Que você acaba também desregulando, né, o controle por aquilo que você está alimentando. Tem também os MCRs, que você pode falar. Os MC4Rs. Que são as pessoas que gostam de beliscar. Está muito relacionado com a demora para a saciedade chegar. Então são aquelas pessoas que passam muito mais tempo para que esse processo de saciedade comece a ser sentido pelo meu metabolismo. Então é muito típico aquele caso, eu como uma coisinha, daqui a pouco eu como outra, daqui a pouco eu como outra. Se eu comer demais, eu posso comer volume 3 vezes maior do que eu sou habituado a consumir. E o MCR4 está relacionado com o adrenal, ele está relacionado com o hipotálamo e tem mais outros, quais outros? Acho que pâncreas, se eu não me engano. Sim. E todos eles estão relacionados com insulina, leptina, com... Tem a adiponectina também. Adiponectina, qual outro? De fome e saciedade. Leptina, insulina, tem também o GIP, né? Que é aquele que atua dentro do processo da sinalização da insulina, que acaba sendo produzindo dentro desse processo digestivo. E aí vocês estão falando de genes. Começamos a falar de genes, para as pessoas entenderem. Falar da entenderem. questão genética, né, da assinatura genética do paciente que tem propensão a ganho de peso. E esse ganho de peso para a gente pensar, né, naquela coisa que a gente sempre fala aqui na clínica. Existe a obesidade de cada um. Isso mesmo. E isso a gente tem questões que estão relacionadas ao mecanismo de gasto calórico, aí a gente tem genes específicos. São os PPARs, né? E os PPARs dos UCPs. Aí a gente também vai ter os ADRs, né? Os receptores de adrenalina. Então, assim, existem dados que mostram que quando nós temos aspectos genéticos de suscetibilidade, que é aquela predisposição genética a encontrar determinados genes e associar um estilo de vida um pouco infeliz, é aquilo que você falou lá no programa. A gente acaba como se a gente ativando. clicasse em doença. Então, você vai clicando em desgraça. Então, para que a gente tenha um aspecto de manifestação de uma doença, às vezes você tem uma série de pacientes que vêm super elegantes, tão magrinhos, tão lindos. Por quê? Porque investiram nos aspectos epigenéticos desde os primeiros anos de vida. Então, esse ponto é muito importante para que a gente olhe essa possibilidade de mudar o fenômeno da expressão gênica a partir do que você coloca, né, daquilo que você oferece para os genes. Então, desde os primeiros anos é muito importante, e aí o estilo de vida associado nessa moldagem. Esse negócio que você falou dos primeiros anos, então você amamentar desde cedo, a gente ativa a parte, como que chama? Não é adiponectina, é outra, adiponectina, o outro que eu falei, a leptina. Você dá bom estímulo para você ter controle da leptina na criança, quando você faz o processo de amamentação, né? Então, por que a gente começou a falar dos genes? Porque às vezes, mesmo a pessoa fazendo uma alimentação saudável, ela ainda tem um perfil, uma identidade que quer comer mais.
né? Que ela não tem controle sobre a comida. E que a gente precisa aprender a conviver com esse contexto, né? E aí a gente estava falando, eu posso ter uma obesidade, a obesidade de cada um. Pode ser por gasto calórico, pode ser pelas questões cerebrais, pelas questões pancreáticas, que aí entra um pouquinho pâncreas, fígado, né? E posso ter alterações de genes de inflamação. E tem umas pessoas com uma enorme falta de sorte, que elas têm uma associação desses genes. E porque elas vêm assim, na verdade, o que vai acontecer? Algumas vão ter mais fome, outras menor saciedade, outras vão ter escolhas específicas de determinados hábitos, vai ter saciedade de comer em um volume de açúcar ou de alimentos cremosos, gordurosos. Aí outras não vão ser assim, vão ser mais lentos, mais preguiçosos. E aí a gente vai entendendo que mesmo que essas pessoas tenham uma série de genes que às vezes vêm com um impacto mais forte nesse fenômeno da obesidade, a gente precisa negociar com esses genes. Então, essa negociação através de fitoquímicos, de alimentação específica. E da rotina, né, do ambiente. Então, a coisa do dormir mais cedo, do jantar mais cedo, né? Do ter uma qualidade do sono, porque às vezes a pessoa fica uma ferida. Chato. Porque às vezes ontem a gente já falou disso, aí vocês me chamam pra live, a minha hora de comer já não vai ser às 7 da noite, não, né? Não vai. Mas assim, a questão do antecipar o jantar no máximo até às 7 horas da noite, não fazer atividade física à noite. Porque até porque os mecanismos de recompensa cerebral eles intensificam no período da noite. Exatamente, a gente desperta todos esses genes aí, né, do mal, quando a gente rompe esse ritmo circadiano. Né? Então, ter uma qualidade do sono, então às vezes dorme 8 horas, mas acorda cansado, isso é um sinal que o sono não está reparador e aí você vai acordar com mais fome e você vai querer comer o pão na chapa e não vai querer consumir, por exemplo, talvez uma fruta ou talvez um ovinho com abacate. Você vai sonhar em comer um bolo, um leite com um café. Então, são coisas para ativar o quê? Dopamina, serotonina. E a gente tem aquela coisa da alimentação afetiva, né? Sim, que é o comfort a food, memória. Para algumas pessoas, nesses aspectos genéticos, com alterações de genes de serotonina, sistemas de recompensa que nós falamos ontem com o Alberto, que é uma questão um pouco mais daquela pessoa que come sem saber o que é. Você sabe que a gente tem devorador. Você sabe que a gente tem genes de antepassados que puderam ter passado fome, isso ficou registrado e se em algum momento de estresse ativou esse gatilho, você vai comer mais. Então existe isso. Existe. Né? Nossa, um print genético. E tem aquilo que é assim, os bebês que nasceram pequenos para a idade gestacional. Exatamente, que nasceram muito magrinhos. Uma má nutrição no período intrauterino, que tiveram alterações placentárias, bebês que tiveram parto prematuro, eles podem fazer aquilo que a gente chama de catch-up growth, que é o crescimento abrupto com grande ganho de peso. Então, essas questões todas têm que ser analisadas, porque se a gente pensa no aspecto genético, a gente fecha muito, né, nesse olhar determinista. E não é assim, não é assim. Estamos fazendo um livro, né? Genética não é destino, vai sair. Eu tenho não esse dormido, ano vai, porque nós estamos não durmo para poder fazer o livro, então, muito bem. E o que a gente fala? Porque essa história, a obesidade de cada um, qual é o setor que aquele indivíduo pede para ser mais cuidado? Então, é na área de compulsão, é numa área de redução de gasto calórico, sim, aí entra alguns fitoquímicos, a gente pode colocar alguma coisa para melhorar a qualidade do treino. Isso é importante ela falar, porque eu comecei até a live falando, porque assim, poxa, sinto muita fome, vou me entupir de fibra, mas será que a causa da fome daquela pessoa é por falta de fibra? Então pode ser por uma disbiose intestinal, uma alteração, aumento de bactérias que geram resistência à insulina, aumento de micotoxina por fungos que estão lá naquele intestino, vão alterar neurotransmissor. Então tem essa comunicação muito forte do trato gastrointestinal inteiro
com o nosso sistema nervoso. Então não é só intestino, porque a gente tem milhões de células, né, desde o esôfago já sinalizando no estômago e no intestino, né? Então, será que essa fome da pessoa vem por esse sono que está desregulado, por uma adrenal que está desregulada, né? Ou uma alteração do hormônio tiroidiano? Então, a gente pode despertar o aumento do apetite ou a falta de saciedade por outras vias e que a gente tem que cuidar. Por exemplo, se tem genes relacionados com resistência à insulina, a pessoa que tem resistência à insulina vai ter muita fome. Então, não adianta só dar a fibra. Eu tenho que ir lá e sanar esse problema, que é a desbiose, por exemplo, o sono. Então a gente pode imaginar que essas coisas, por exemplo, quando a gente pega alguns pacientes assim, a gente fala, olha, é uma luta enorme para aquele paciente segurar o peso, porque tem aspectos genéticos e aquela infância foi tão mal cuidada que o indivíduo chega aos 40 anos, às vezes com um percentual de gordura de 30%, 35%. E imagina, doutora, qual seria a idade epigenética dessa pessoa? Então, na verdade, a idade epigenética, para aquilo que está lá, o público e não sabe tanto disso, é como é que está a idade desse corpo em relação aos processos de metilação, como é que o corpo vai descartando coringas em determinados órgãos, em determinados setores do corpo, para poder trabalhar nessa natureza de reparo, mas de uma maneira não tão bem estruturada. Então, existe um avanço da idade desse indivíduo, ele vai envelhecer mais, e aquilo que a gente já falou, existem órgãos de maior vulnerabilidade. Então, alguns indivíduos vão ter mais envelhecimento no fígado, outros no pâncreas, outros no pulmão. E isso depende muito do estilo de vida. Então, tem estudos em tabagistas mostrando um avanço do envelhecimento pulmonar das células do esôfago, então, porque essas células vão alterar os processos de metilação. Sim. E vão ter uma modificação de toda a sua questão de qualidade celular, qualidade informacional. Existe aquilo que também a gente chama de esgotamento de reserva de célula-tronco. Mas se a gente pensar em obesidade como um mecanismo de resposta de uma desadaptação do ambiente à sobrecarga alimentar, que é o que a Fernanda estava falando, junto com o que o Lázaro falou, do jogo dos genes, aqueles joguinhos de genes que a gente fez o bloco dos genes. Amanhã a gente põe um bloco de genes para eles, para o pessoal entender que esses genes operam de uma maneira agrupada, eles não trabalham sozinhos, então é um time de genes que compõe um fenômeno. E às vezes o paciente está até comendo alimentos saudáveis, só que a combinação do que ele está fazendo não está propiciando a saciedade ou a diminuição da fome. Uhum. Então, quando a gente olha o teste genético, a gente também faz uma melhor combinação dentre as refeições dele e usa estratégias pontuais desde o início da manhã, porque é crucial, logo no início da manhã é o que a gente vai editar como que vai ser ao longo do dia. Então, se a gente dá o cafezinho, né, irritante de mucosa, ativa logo a adrenalina, aumenta a cortisol, a chance de você aumentar a ansiedade, ter alteração, desequilíbrio de serotonina e dopamina, né, recolher rapidamente esse açúcar da corrente sanguínea e buscar por um pão de queijo no meio da manhã, é muito grande. Ao passo que se eu dou um abacate, uma bebida de coco batida com uma proteína vegetal, se eu começo com proteínas e gorduras boas, eu já vou dando estímulo lá no meu intestino de alguns hormônios que já têm ação sacietógena, né? Eu já dou matéria-prima para o meu intestino produzir neurotransmissor, e esse neurotransmissor mandar recado para o meu sistema nervoso também liberar esses neurotransmissores de forma coordenada, né? E assim, sua fala é bem interessante, porque nós estamos pensando que a população brasileira, os últimos estudos de consumo alimentar mostram que o brasileiro está pulando o café da manhã, ou toma café com leite, ou faz uma refeição fast, tem que ser rápido. E a gente tem que pensar, assim como os bloquinhos de genes, os bloquinhos das refeições.
Porque isso é o essencial, não tem como a gente falar de fome e saciedade se a gente não fala de uma refeição adequada. Do equilíbrio, então a combinação adequada de manhã, né? Se você come muito alimento inflamatório, com muita liberação estaminérgica, alimentos que você não digere bem, então a chance de você ter desequilíbrio de neurotransmissor e aumentar a fome é muito grande, tá? Outro ponto que a gente pode comentar relacionado à alimentação. Eu escolhi alimentos mais à base de carboidratos, né? Então, às vezes, não é nem um pão na chapa, mas você comeu sozinho lá o seu mamãozinho. E se você tem uma tendência a liberar muita insulina, a chance de você não ter saciedade ao longo do dia, porque a primeira refeição você já deu esse pontapé, né? É muito grande. O horário do pâncreas é de manhã, então a gente não pode usar alto índice glicêmico, né? Mas aí de manhã. Se a gente pensar, nossa, como a vida fica complicada, né? Dentro de seguir regras que tornam a rotina do paciente mais cheia de detalhes. Então, quando a gente pega um teste genético ou o indivíduo que vem à clínica, a gente trabalha muito com biotipologia, então indivíduos mais largos, de pernas mais finas, provavelmente tem um padrão mais de resistência à insulina, mulheres com acne, com cabelinho mais ralo. Então essas questões vão dizendo, porque não é todo mundo que pode fazer um teste genético, mas a forma como esse indivíduo se apresenta como um fenótipo, em geral mostra como está essa comunicação entre os genes e o estilo de vida. E a parte hormonal, né? O fenótipo fala muito da parte hormonal e da parte dos receptores celulares. Sim, então, muitas vezes a gente vai associar uma alimentação boa, bem elaborada, mas tenho que ter um olhar para essa condição hormonal, tanto na colaboração como no desbalanço. Então, essa ideia de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, ela pega um pouco essa linguagem de projeto individualizado de saúde, seja ele para perda de peso, para parte de memória, osteoporose, risco cardiovascular, aonde estiver colocado aquela proposta de tratamento do paciente, a equipe acaba instituindo um trabalho personalizado em conjunto para conduzir as melhores escolhas desse paciente. Então, se olha, para aquela pessoa com osteoporose, a qualidade inflamatória, né, dos marcadores sanguíneos e genéticos se associa a um percentual maior de perda de massa muscular, né, numa dieta mal feita, aquele indivíduo com osteoporose vai ter uma piora. Então, muitas vezes uma dieta mal programada, num paciente que tem uma predisposição à perda de massa óssea, não está dormindo, está perdendo massa muscular, catabolizando músculo, anabolizando gordura, perde músculo, perde massa óssea, e aí o projeto dá tudo errado. Então, olha, eu vou fazer jejum intermitente. Não é para todo mundo, você sempre fala isso. Não é, até porque se você tiver em picos de estresse, né, estresse agudo, o estresse agudo eu sempre dou o exemplo do cafezinho, né? A pessoa toma um monte de cafezinho, né, ao longo do dia. Claro que ela vai chegar no final da noite, ela vai ter mais fome, ela vai querer um alimento de alta densidade energética, né? Então, assim, a gente tem que, realmente, o que a Vânia falou em relação à composição de ter equipe, é aquele olhar da pessoa que vai ler o teste genético, eu que vou olhar a alimentação. A gente falou do mamãozinho, é nessa hora que a gente... Exato, é nessa hora que a gente usa, né, um pouco de gordura que tem em alguns cereais, que vai aumentar a saciedade, né, nesses pacientes. Então, a Vânia que vai usar algum fitoquímico interessante, algo para aumentar GLP-1 no intestino. Sim, e até medicamentos. E até medicamentos que podem beneficiar muito o paciente. Não obrigatoriamente, hoje a gente estava vendo uma paciente na judiação. O teste genético era uma coisa assim, muito, muito difícil de vencer aqueles genes. Ela veio assim, com 4 grupamentos, né, os 4 times principais
nessa linguagem do sobrepeso, reganho de peso muito impactante na expressão genética. Então ela se esforçando, perdeu bem, ele tem mais fome, perdeu 6 quilos em 4 meses, que para uma mulher numa idade de 45 anos é bastante, mas assim, sem droga, no esforço sobrenatural de mudanças, com esforço de reconhecer a nova proposta. Mas chegou uma hora, eu falei, não, mandei um recado para o Lázaro, falei, vamos socorrer essa moça. Sim. E vamos trabalhar com uma medicação que atua nos hormônios gastrointestinais, que são as injeções que se usa para síndrome metabólica. Ela tinha algumas alterações e aí a gente usa assim o medicamento, não imaginando que ela não vai ter o rebote de ganho de peso na retirada. Então o que eu falei para ela é simplesmente para a gente estabelecer um patamar de controle de peso, e de controle. Ao invés de pesar 80 e alguma coisa, variando entre 72 a 76 quilos, com índice de massa corpórea de 28, nunca vai ser magra, chegou para nós muito maior, mas é uma batalha assim, com um time de apoio para que ela saia desse lugar do desconforto do ganho de peso. Até porque esses pacientes ficam muito frustrados, porque assim, eles querem comer menos, mas eles não têm esse controle, eles não querem sentir fome, mas eles sentem essa fome. Isso vai gerando ainda mais ansiedade e aí faz com que eles queiram essa recompensa ainda mais nos alimentos. A Vânia falou das injeções, mas a gente, através de alimentos, pode melhorar a questão da saciedade ou a questão do aumento de GLP-1. Por exemplo, eu estava falando com o Lázaro, os polióis podem gerar fermentação intestinal, mas eles podem aumentar a GLP-1. Então, você tirar um adoçante ruim de um paciente, por exemplo, um aspartame, um ciclamato, né, um sucralose, e trazer um poliol para ele pode ter um baita do benefício até na saciedade. Tem, né? Exatamente, tem algumas fibras, por exemplo, o CHOS, que é o Prectix, que é interessante. Que não vai fermentar. Tem os amigos. A gomacácea vai fazer isso, o glucomanã, né? As algas também vão fazer isso, trazer maior saciedade. A gente pode usar isso em cápsula, pode usar na forma de pó, na forma de alimento para o paciente, horários específicos. O amido resistente, que é super interessante, que dá para trabalhar com isso. Isso. E aí, relacionado a essa coisa de fibra, tem um dado interessante. A gente produz mais GLP-1 na parte do duodeno. Então, as pessoas que têm aquela alta fermentação no duodeno, né, ou que tem uma baixa quantidade de bactéria protetora adequada desse local do duodeno, elas vão produzir menos GLP-1. Essas pessoas vão comer mais. Né? Então aí a gente usa testes, né, exames da microbiota intestinal para identificar isso daí no paciente. Sim, importante também acompanhar a metabolômica do paciente, né? Ver o que está sendo produzido nesse sistema biológico. Então a gente dá apoio na parte hormonal, de neurotransmissor, do ambiente, né, do como que é a rotina daquele paciente, da parte alimentar, da parte metabólica. Então, tudo isso para ser pilar para a gente cuidar de fome e saciedade. Vamos colocar uma coisa prática que eu sempre gosto de fazer, né? Então, assim, eu queria que o Lázaro e a Fernanda me falassem de estratégias na forma de chás para melhora do metabolismo, da taxa metabólica e redução de inflamação e equilíbrio do ritmo de sono e qualidade de restauração, de resgate, de repouso noturno para diminuir o apetite. Tá. A gente pode falar do gengibre. O gengibre ele tem compostos que aumentam a saciedade, trabalham a inflamação. A gente pode usar desde ralado numa salada, por exemplo, ou fazer na forma de infusão. Tá? Nunca exceder mais de 3 xícaras de 150 ml. Então essa é uma estratégia. De um mesmo chá. Mesmo chá. O chá de canela também. Nossa, o de canela é muito bom. Além de ele melhorar a questão da insulina, então ele dá também esse paladar, né, de saciedade para quem gosta de coisa doce. Cravo e canela vai modular isso, a pimenta também vai modular isso. Mas voltando assim para os chás,
Chás que tem um paladar mais amargo, a gente começa a ativar mais as papilas gustativas do amargo. E o do doce fica no mesmo lugar do amargo. E aí eu ativo mais. Exatamente. Então, quanto mais chás você dá, mais. Porque todos eles têm um pouquinho, né, de amargor. Quando eu tive uma aula recente que falava dos receptores amargos, eles estão no ovário, no pâncreas, no fígado. Então, não é só a papila gustativa. Exato. Isso é só para treino. Isso é só para treino do paladar. E é interessante porque, assim, o nosso corpo está todo conectado. Está 100% conectado. Sempre tem algum estímulo na boca, ressoa por todo o corpo. E aí, isso que a Vânia falou é interessante. Por que tem esses receptores nos ovários? Porque a gente precisa de micronutrientes. Baixa conexão. Voltou. Então, porque a gente tem necessidade de micronutrientes presentes, como folato, magnésio, a clorofila, entre outras coisas que tem nos escuros, né? Os fitoquímicos, indol, 3-carbinol e por aí vai. E aí é um básico que funciona assim. Chá verde, mesmo em doses baixas, também consegue reduzir muito o potencial pró-inflamatório. Lázaro metaboliza o cafeína de forma muito lenta. Chá branco. A gente consegue ter uma junção de fitoquímicos sem a presença da cafeína. Ou não precisa tomar 150 ml, Isso, pode tomar 50 ml, sabe, do cafezinho, né? Se você percebe que quando toma o chá verde fica enjoado ou solta o intestino, reduz a quantidade. Não precisa tomar várias vezes, 1 litro no dia. Uma coisa que você estava falando outro dia, a gente discutiu, com essa expectativa que a gente tem, conhecendo um pouco fitoterapia, entendendo o valor dos fitoquímicos, dos chás, muitas vezes a gente acaba sendo um pouco imaturo e sobrecarregando o paciente, tanto do excesso de cápsulas, de misturas e também dos chás, imaginando que algo, porque tem uma ação sistêmica que é vista na literatura, para aquele indivíduo vai funcionar e vai ser ótimo. Isso não é uma realidade. Não é uma realidade. Então vamos supor, eu vi uma cápsula de chá verde numa dose de 500 miligramas. 500 miligramas de chá verde é muito alto, por exemplo. Tá? Então tome cuidado com esses extratos fitoterápicos que não são padronizados, de marcas muito baratas, populares, né? Que aí assim, composto emagrecedor natural. Isso assim, é um composto matador natural. Exato. Eu acho uma coisa assim. Fala, como você está tomando isso? Não sabe o que tem, não sabe a composição, a concentração. Isso daí. E o mais importante é começar com o básico. Vamos tomar chá, vamos criar um hábito. Ai, Lázaro, eu odeio chá porque é quente. Vamos colocar chá gelado. Vamos misturar um limão junto. Isso. A gente dar outros paladares para a gente fugir do paladar básico do carboidrato, que é o que impulsiona a fome, é trabalhar com amargo e azedo. Isso mesmo. Tá? Eu falo que é um treinamento de papila. E a gente começa com treinamento de papila. Um pouco água com gás é bem interessante. Que é o que a gente colocar, deve fazer. Misturar um pouquinho de chá com água com gás. É o que a gente deve fazer nos primeiros anos de vida. Então, na criança, quando a gente fala que tá lá comendo um brócolis com a mãozinha, que linda, olha que coisa. Está sendo feito um treinamento de papilas. Dá os alimentos em separado para a criança. E tem uma questão do ambiente intrauterino também. Porque no líquido amniótico você já consegue passar para a criança o sabor mais amargo ou não. Então vocês, mamães, vocês vão ditar se os seus filhos vão ter mais saciedade ou não. E os próprios adultos mesmo. Os adultos são muito acometidos com a famosa neofobia, que é aquela aversão por coisas novas. Isso inclui também os alimentos. Sim. E aí nós precisamos primeiro educar a cabeça, estar aberto a provar novos alimentos, a tentar incluir com algumas estratégias. Eu sempre ensino o paciente, até paciente de 40, 50 anos, se estiver assistindo, eles podem falar aí, que eu já coloquei vários pacientes nessa idade que nunca comeram nada para comer vegetais. Então a gente começa com shot de água com limão, com chás, os próprios fitoterápicos que a gente dá em cápsula para trabalhar fígado, por mais que você não sinta o sabor, ele já está despertando, está fazendo esse efeito de ativar maior receptividade para os amargos, né? A gente começa com uma colherada, às vezes o paciente fala, não vai folha verde escura, eu falo, tá bom, vamos fazer um molhinho que dá uma quebrada nesse amargor, porque o mais importante é ele consumir o vegetal e não deixar de consumir,
né? Voltando para a questão da saciedade, eu gosto de usar uma colherada de azeite ou azeite na salada, isso é básico. Então, o produto do azeite, então, promove maior saciedade. O óleo de abacate, né? Então, puxa, Fê, eu tenho muita fome. Começa com uma colherada de óleo de abacate de manhã, né? Ele também é meio adstringente, meio amargo. Que mais que a gente pode falar? E as pessoas não ficam com cara feia quando você fala essas coisas? A gente vai por etapas. É assim, eu tenho familiares que olham quando eles vêm aqui na clínica, Ivan, eu gosto, adoro as pessoas da sua clínica, mas eles dão aquelas receitas horrorosas. Não, eu acho que a gente vai por etapa. Primeiro a gente mexe na combinação de alimento daquele paciente, melhora. Conforme ele adere àquilo, aí a gente realmente fala que coloca ele em dieta. A gente não vai puxar tapete de ninguém. Não adianta. A gente vai puxar o tapete dos hábitos, a gente vai somando. A mudança que vocês nutricionistas tiveram em termos de conhecimento do valor da nutrição como um elemento central na combinação de fatores genéticos e epigenéticos que compõem um benefício em saúde, isso trouxe uma série de questões em que vocês passaram a pedir muito mais. Então, a dieta não é mais vista com proporção de macronutrientes. Olha, quanto de proteína, gordura, carboidrato. Não, é de estratégia essa mesmo. Coisa, vamos comer um sanduíche de pão com queijo e tá tudo certo. Tem um valor adicional daquilo que você come em benefício à saúde. Porque, pensando, por exemplo, a gente teve um momento do jejum agora. Muita gente estava fazendo o quê? Passava o dia em jejum, quebrava o jejum com alimento de alto índice glicêmico. E nós sabemos que, tão importante quanto as horas do jejum, como eu vou quebrar esse jejum? Não, e tem uma coisa errada. Tem gente que faz jejum durante o dia, aí chega à noite e faz a refeição. Tá errado, você tá quebrando o teu ritmo circadiano, você não tá emagrecendo. Não está, dona Vânia Assali. Não, eu nem faço jejum, eu como de manhã, eu não tenho muita mania. Mas voltando, existem as gororobas saudáveis que a gente faz e que não são palatáveis. Eu até brinco com o paciente que isso tá pro nosso padrão. Então a gente aguenta e tolera fazer um shot às vezes mais estranho. Eu de manhã eu tomo um shot de cúrcuma com pimenta, limão. Então a gente é mais estranha. A gente é mais estranha, a gente tolera. Não, a gente tolera. O paciente às vezes começa com um shot de limão com uma glutamina, por exemplo. Conforme ele vai melhorando, a gente começa às vezes a usar um vinagre de maçã com um gengibre ralado. Então a gente vai colocando na medida que esse paciente vai aceitando também. Às vezes ele fala, Fernanda, eu não quero shot, então vamos com chá. Fernanda, eu não vou com chá. Aceita óleo de abacate? Vamos com óleo de abacate. Né? Ah não, vai em cápsula. E são várias tentativas. E essa ideia de ter um questionamento sobre o que é que esse paciente gostaria, né, aonde ele quer chegar. Porque o nível de sacrifício, a pessoa não pode ter aquele sonho, eu quero ser maravilhoso, magro, comendo tudo que eu quero. Eu quero sair para tomar cerveja, eu quero tomar vinho todos os dias, eu vou comer pizza no final de semana. Existe uma troca e uma proposta de metas para que você consiga atingir os seus objetivos negociando com os seus genes e com a nossa ideia de propor algo que seja personalizado. E aí se fala, bom, qual é o seu nível de insatisfação com a autoimagem, com aquilo que é aceitação, com comportamento. Como é que está o comportamento e os aspectos da saúde que te trazem riscos reais. Então, quando tem questões de saúde, essa negociação é muito mais estreita. Aí eu seguro muito mais. Eu falo, vamos dar um break para a doença. Fecha a porta da doença. Não deixa a doença entrar na casa, senão ela fica. Aí eu falo, vamos fazer uma estratégia de modificação metabólica. Vamos fazer um reset metabólico. Aí eu faço 2 semanas no intenso, peço para vocês trabalharem mais rígido. E aí a gente vai trabalhando as questões do adoecimento que quer entrar para os anos de vida se tornarem uma escravidão entre riscos de doenças com internações hospitalares, e aí essa qualidade de vida já não é, uma extensão de saúde, mas é uma extensão de doença.
E aí a gente não quer essa história dentro desse investimento de saúde e investimento em saúde personalizada, que é o objetivo nosso aqui. Então, essa dimensão de extensão de saúde passa por investimento em todos os anos, em todas as etapas. Mas se esse paciente já chega com doença, eu tenho que fechar a porta da doença, eu empurro a doença para fora, vai para fora, sai daqui. Então, vamos trabalhar com esteatose pesada, vamos trabalhar com síndrome metabólica, diabetes, hipertensão. Fecha as portas, amarra as doenças em cada lugar e aí depois a gente vai estendendo esse projeto de saúde. Esses são pacientes que a gente não negocia muito, a gente já traz ele para a realidade. Mas em geral tem uma grande parte aqui que é possível negociar a parte emocional dele, o time da vida dele, se ele consegue ou não fazer, até porque ele tem um ambiente, se tem funcionário para ajudar, se não tem, se consegue fazer compras, mora sozinho. Isso, quanto tempo eu quero alcançar esse objetivo, quanto que é uma tempo, coisa que também é importante. E a anamnese é essencial nesse ponto. E o quanto também que aquele organismo tolera, vai se adaptar com as exceções. Então aí a gente vai montar um bloquinho. Mas voltando nos shots, tem as estratégias ruins, mas tem estratégias fáceis, por exemplo, o cacau, o nibs, chocolate 70%, eu também. São ótimos para melhorar saciedade. Os polifenóis são essenciais para esse processo. E aí eu adoro colocar no meio da manhã, no meio da tarde. Aí o paciente fala assim, mas doutor, eu vou comer no meio da manhã, no meio da tarde. Eu falo, vai, pode comer. Mas eu posso? Pode. Porque é melhor ele comer 30, 40 gramas daquele cacau e ter um controle alimentar do que ele não comer ou comer só 10 gramas ali, porque só 10 gramas, porque é calórico, porque não sei o quê, porque tem gordura. E aí ele perde o controle em outras refeições. Então, o que eu faço primeiro em consulta? Faço essa combinação alimentar para trazer mais saciedade, coloco estratégias que dão esse controle, porque quando o paciente ele tem controle sobre a alimentação, ele tem maior confiança, entendeu? Ele fica menos frustrado, ele para de associar o comer com medo mesmo, né? Porque essas pessoas elas ficam com medo de sentir fome. Ficam escravas do ato de comer. Ficam escravas do ato de comer, escravas do que escolher para comer, com medo de ficar com fome. Né? Ai, nossa, a vida é ou comer ou não comer. E chateado. Então, eu não posso comer isso ou eu tô com vontade de comer isso. E chateado porque comeu muito. A questão comer é um tema principal. Esse não pode ser o tema principal da sua vida. Então, assim, o que eu tenho que comer para emagrecer, o que eu não posso comer para emagrecer. É uma frase, assim, que isso tem que ir entrando na sua rotina de uma maneira mais tranquila. Não dá para ser uma coisa equacionada no aprisionamento, porque se é prisão... não é saúde. Né? Não é saúde. Isso não torna a vida possível a longo prazo. Ninguém vai fazer dieta pensando em sair da dieta. Então, assim, esse pensamento antigo, olha, eu estou em dieta, mas daqui a pouco já acabou, eu vou sair da dieta. Galera, dia do lixo, essa coisa assim, estou fazendo a dieta para poder ir para o verão na Bahia. Bom, não, a gente não faz dieta para ir para o verão na Bahia. Eu nem falo que é dieta, eu falo assim, esse é seu plano alimentar. Né? Essa é a sua estratégia alimentar. Hoje uma paciente nossa em comum, que ela era magrinha, fazia muita retenção de líquido, tudo, tava cheia de celulite, mas era biotipo bem magrinho. Quando ela olhou meu plano alimentar, ela falou assim, nossa, ferrou. Ela falou assim, eu vou ficar com fome. Quando ela ela achou que ela ia ficar com fome, ela jurou. Ela mandou mensagem. Quando ela começou a fazer, as combinações, tenho mais fome. Ela até falou assim, você não vai tirar comida, né? Não, porque eu tô bem confortável. E eu acho que vocês dão bastante comida. Ela emagreceu. Ontem eu mandei ele pedir para ele fazer um cardápio para uma paciente. Eu olhei e falei, nossa... É porque a gente come pouco. Mas os pacientes, em geral, eles comem volume e eles comem os alimentos errados. Aí você coloca um pouquinho mais, às vezes, de refeições, mas bem combinadinha. Esse cara às mantém vezes são alimentos controle. hipoenergéticos, que o volume é alto,
Mas se você olhar a carga calórica, a carga glicêmica é baixíssima. Não, se você não dá muito carboidrato, mas dá alimentos de alta densidade calórica, por exemplo, você dá um chocolate 70%, ele tem caloria, ele tem gordura. Imagina só comer um bol de frutas vermelhas. Mas não é, por exemplo, né, não é uma dieta que está cheia de carboidrato. Então esse cara vai manter saciedade, tá com caloria alta, mas o corpo dele vai começar a sair da questão de usar energia rápida a partir do carboidrato e vai lembrar como ele realmente tem que gastar energia, que é ir lá retirar da gordura. Então a gente volta a ensinar o corpo a usar a reservinha dele. É um treinamento metabólico. É um treinamento. Né? Outra coisa, fazer atividade física. Ai, doutor, eu não consigo. Eu falo assim, consegue fazer 20 minutos de manhã? Aí a pessoa fala assim, não consigo. Mas caminhada? Mas caminhada consegue emagrecer? Consegue. Se a gente usa essas janelas metabólicas, a gente, além de fazer o paciente emagrecer e ganhar um equilíbrio de fome e saciedade, a própria caminhada, por liberar substâncias, neurotransmissores de bem-estar, regulam fome e saciedade. Sim. Modulação da adiponectina, o exercício é fantástico. E eu sempre falo, o pontapé que você dá de manhã é o que você vai dizer ao longo do dia como que vai ser o seu dia. Qual vai ser o seu comportamento. Qual vai ser o seu comportamento. As vias de transcrição dos genes, você acorda o tricô correto. Isso mesmo. Então você começa a tricotar bem. Até os termogênicos que a gente pode falar, os termogênicos, se a gente usa termogênicos à base de cafeína, em muitas pessoas isso pode aumentar o quê? Fome, hiperfagia, quando a gente dá cafeína isolada, por exemplo. Se eu uso fitoterápicos termogênicos, ou então uma mistura de pimenta, gengibre, guaraná, né? Ou outros adaptógenos, esse cara ativa neurotransmissor, esse cara ativa a lipólise, ele regula o neurotransmissor, dá saciedade para ele e ele, quando passa o efeito desse termogênico, que não é a base de cafeína, ele não tem um aumento da fome. Sim. Então também é uma outra... Bem. Deixa eu dar uma olhada no como é que estamos de perguntas. Falando. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode comentar. Que nós estamos quase estourando o tempo, hein? Então, na verdade, assim, para resumir, o que a gente tem de importante? Você tem pergunta aí? Tem aqui, Newton colocou, há uma relação entre ansiedade e eficiência dos intestinos. Sim, existe uma relação muito estreita entre ansiedade e funcionamento intestinal. Sim, então a gente pode ter alteração do microbioma gerando toxinas e isso desperta ansiedade, então pode ser uma via. Ou você pode ter comportamentos ambientais, por exemplo, do sono, te gerar ansiedade, né? Te gerar alteração da adrenal e isso gerar alta permeabilidade intestinal. Então existe, né? Isso mesmo, existe essa relação. Temos aqui já tenho 4 meses que não sinto fome direto. É normal isso? Depende, tem um depende bem grande. Se eu sinto fome, se eu não sinto fome e estou comendo direito, ok, você está sendo nutrida. Agora, se você não está sentindo fome dentro de um ambiente de estresse, perigo. Procura. Deficiência nutricional pode causar essa falta de apetite também. A deficiência nutricional pode causar um super apetite e falta de apetite. A deficiência de micronutrientes, a gente chama isso de fome oculta, é a fome das células. Isso As mesmo. células podem estar pedintes. E olha um relato importante aqui. Já comi 4 hambúrgueres numa noite só devido à minha ansiedade. Então, nesse ponto... Esse é o quadro da pessoa de ontem que a gente falou. Baixa serotonina. Mais dopa. É um devorador. Sim. É um devorador. Não sente nem o sabor da comida. Para 4, ele é um devorador. É um comedor compulsivo. Em geral, está dentro do sistema de recompensa. Principalmente porque é à noite, né? E também na questão da gordura. Então, o salgado e a gordura. Se fosse uma potinho de leite moça, aí a gente pensaria em serotonina. Isso mesmo. Gordura e sal. Quem chega à noite vai abrir lata de leite moça,
ou começa a comer doce, pudim, sorvete. Sorvete então, é clássico. A Carla colocou que aula deixou um coraçãozinho para nós. Quem? A Carla, isso mesmo, Carla. Estamos com dificuldade porque estamos vendo do lado, né? Mas assim, ó, basicamente um resumo do que a gente deve escolher. Alimentos de alto índice glicêmico, alimentos industrializados, isso. O curto-circuito entre carboidrato de alto índice glicêmico, gordura saturada e trans, tudo isso aumenta a vontade de comer ainda mais. Isso mesmo. E aí vamos fazer um bate-bola, Fernanda. 2 estratégias que você ama para melhorar a saciedade. Depois, doutora Vanier. Para melhorar a saciedade? 2 coisas que você usa em você, vai lá. Eu gosto das gorduras boas. Eu sou a fã do abacate e dos ovos, né? Para aumentar a saciedade, e do cacau. Gente, cacau é tiro e queda. Usem isso. Um bom chocolate, 80%, que não tem açúcar. Isso que é importante falar. Porque o chocolate 70% que tem açúcar, ele vai aumentar a vontade de comer. O que não vai açúcar e vai, às vezes, um poliol, se você comer 15 gramas, né, 3 vezes no dia, vai dar saciedade. Inclusive hoje eu fui almoçar mais tarde e eu passei no cacau e segura super bem até você fazer uma refeição. Então, o abacate não tem erro, os ovinhos não tem erro e o cacau. Acho que são 3 coisas para mim que são assim, cruciais. Bom, 2 coisas que você ama para melhorar a saciedade. Pra mim, assim, o meu dia a dia eu quase não tenho muito tempo para comer, então eu não priorizo parar para fazer refeição, que não é tão correto, mas quem me conhece sabe que isso funciona assim. Ela negociou com os genes dela e tá tudo bem. Negociei com os meus genes e aí assim, eu não entro em estresse dessa coisa e eu mantenho o chocolate 100%, mantenho níveis de cacau, eu mantenho as oleaginosas, ou baru, ou amêndoa, eu tenho alguns nacos de coco, que meu HDL é de 90, eu não tenho problema com dislipidemia, e mantenho chá, alguns chás, as meninas levam chá para mim à tarde, e além disso eu uso frutas vermelhas muito, eu estou sempre com amora ou blueberry. Tem um ponto da Van que a Van é mais vegetariana, né? Então isso é importante falar. Quando a gente tem desequilíbrio de aminoácido, a gente tem uma alta voracidade por carboidrato. Então a gente fica muito atento com o desequilíbrio de aminoácido. Ela faz a reposição com aminoácido. Eu me mantenho suplementada o tempo todo, quase que a cada 3 horas eu tomo alguma cápsula de alguma coisa. Porque eu não estou com tempo realmente para me dedicar a parar para comer. Pode ter 1000 críticas, eu sei que isso, em termos de medicina de estilo de vida, isso pode parecer um crime, mas é um estilo de vida que, para mim, assim, ele me dá um potencial, eu não fico com cansaço mental, eu rendo bem pra caramba. Mas eu não acho ruim, eu acho o único ponto ruim que você tem no seu dia é que você dorme tarde. Muito tarde. Mas se você faz 2 refeições bem feitas, que é o caso dela, faz 2 refeições bem feitas, bem equilibradas, e ao longo do dia o combustível que ela dá não é um combustível industrializado, com aditivo e conservante, com adoçantes ruins. Uma coisa que eu gosto muito, que me dá saciedade, que eu trago, é ou abóbora feita sem açúcar, com um pouquinho de coco e canela, que é um potinho que eu uso meio cremoso, feito na minha casa, e às vezes eu faço salgada com alecrim. Ele ficou um pouco comigo na minha casa, ele sabe bem que é disso que eu vivo. As ervas também melhoram a saciedade. As ervas sim. Tá. E umas coisas bem básicas. Mastigar devagar, gente. Esse é o básico do evitar o telefone quando for se alimentar. A refeição é uma coisa que também... Os olhos participam muito desse processo. No mindful eating. Não ficar olhando e falando assim, eu vou colocar um pouco mais porque eu acho que eu vou ficar com fome. Gente, come aquela quantidade pequena. Se daqui 1 hora ou 2 horas você precisar fazer uma refeição, faça. Mas não coloque um volume grande porque você acha que daqui 3, 4 horas você vai ficar com muita fome. Isso é um modo primitivo. A gente tem que até trabalhar em terapias quânticas que reprograma esse subconsciente, né? Para esse cara sair dessa coisa de precisar super se alimentar. E uma coisa bem simples que funciona muito bem. Algumas pessoas, elas não conseguem separar a fome da sede.
E aí água antes da refeição. É uma coisa que ajuda muito a reduzir essas sensações de falsa fome. Então, uma super dica: primeiro beba água, depois comece a refeição. Porque todo mundo fica, água, meu Deus, líquido, depois da refeição. Antes não vai fazer mal, vai até ajudar a controlar um pouco, a segurar essa onda dessa fome. E quando você está bem hidratado, você também mantém equilíbrio de serotonina, né, de neurotransmissor. Então você não confunde querendo ir comer carboidrato. Isso mesmo, nós somos uma grande bola d'água com sentimentos, né, gente? Somos uma grande bola d'água com sentimentos. Então... Nós somos um algoritmo com alma. Sim, com certeza também. Vamos contar uma curiosidade, tá acabando? Tá acabando. Eu vou contar uma curiosidade. Tem uma médica que eu trabalho em conjunto que mexe com o subconsciente. E ela fala que a gente não come as nossas emoções. Na verdade, a gente tem sensação de vazios, né, de situações que não foram preenchidas. E aí, quando você come, então quando você está triste, não é porque você está triste, é porque você tem um vazio do que aconteceu, né, da falta ou da pessoa que você perdeu, e aí você come mais. Então você come mais para suprir o vazio que o sentimento está te proporcionando. Então esse é um ponto interessante. Isso mesmo. Falaram aqui pra gente falar estratégias vegetarianas para ganho de massa magra. A gente pode deixar esse tema para uma próxima live, porque tá acabando o nosso tempo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só colocar no post da gente. E aí, o que a gente vai fazer amanhã, a gente vai soltar os blocos dos genes de obesidade. Isso mesmo. Mostrando o que a gente fez no carnaval, ao invés de pular. Vai soltar. Vamos soltar uns bloquinhos aí. Vamos soltar os blocos dos genes, tem umas fotos, a gente fez uns slides lindos, de bastante coisa assim, que mostra a participação do gene naquele modelo de obesidade. Então tem uns peixes gordos inflamados, tudo espinhudo, interleucina 6, PPAR, e aí vamos juntar tudo os aí. frutes. Então a gente fez genes vestidos de roupas de carnaval. Eles vão sair um pouco mais tarde, já saíram da avenida, mas agora eles aparecem no nosso Instagram. Isso é legal. O bloco dos genes, amanhã a gente solta alguns genes que foram feitos pela doutora Daniela Camilo e pela Alessandra Ramos, que trabalharam no carnaval. Você também. Eu também fiquei fazendo um bloco de genes, que eu achei bem mais interessante do que pular carnaval. Não, mas assim, eu achei legal, porque visualmente as pessoas começam a se identificar até mais. Isso, né, e começa a entender que a genética não é uma coisa ruim. A gente entende e cria o nosso próprio caminho, que é o mais importante. É até mais fácil, né, pra gente trabalhar as estratégias do paciente. Isso, nós estamos então, olha, beijo pra todo mundo, boa noite, viu que eles são os culpados, por isso que eu não vou pra casa jantar, não vou dormir cedo, porque eu vou chegar, vou estudar um pouquinho, e aí eu vou dormir 1h30 da manhã, 2, né? Então é isso, qualquer coisa pode mandar direct, pode mandar, a gente vai, acho que disponibiliza, né, no nosso Insta. Essa live fica até amanhã, né? Ela está disponível, a gente vai compartilhar. E aí eu acho que a gente tem algumas lives marcadas, tem a equipe toda do Decode, está entrando um time novo, super qualificado para a gente trabalhar um novo modelo do Decode para assegurar o ano todo o paciente engajado nesse modelo de mudança, nesse convite para mudar a partir do fenômeno de troca dessa comunicação entre o estilo de vida e os aspectos genéticos e essa comunicação dos genes com o ambiente e o estilo de vida. E se você se identificou com fome e saciedade, está sentindo muita dificuldade, a gente pode usar todo esse modelo que a gente tem da equipe para tratar. E a Fernanda é super, super fera, brava. Gosta. Não, como você gosta de gastronomia, eu acho que facilita muito. Mas dá pra gente a nutricionista que cozinha, ela é uma nutricionista que tem uma prática de ofertar também pelo paladar, não só pelas regras. Não, fica um pouquinho mais fácil. As regras são complicadas se você não tem uma vivência como profissional. Você fala, Vânia, você vai fazer... Bom, eu tenho alguns alimentos que eu tenho prático, mas eu não sou super apegada a ficar fazendo.
Se der para fazer alguma coisa, eu faço caprichado, mas eu não vou parar a minha vida para cozinhar. Sim. Então, eu não tenho esse hábito, mas admiro muito quem tem essa dedicação ao paladar, esse refinamento, experimenta. E aí você faz bastante isso. Você também. Sim, gosto de dar uma cozinhada de vez em quando. Muito bom. Eu sou mais... E é importante também, fica de olho, porque a gente está sempre com programações de lives. Esse mês de março vai ter uma programação do Março muito Verde. bacana, pensando não só numa saúde minha, mas uma saúde de todo mundo. Então fiquem de olho. Estou soltando spoiler, hein? Saúde do ecossistema. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Beijo, tchau. Beijo, tchau.